nós vamos fazer um aquecimento aqui, antes de entrarmos para a cronologia. Peço a você que abra sua Bíblia. Eu esqueci de publicar ontem lá no grupo, que eu queria pedir para trazerem Bíblia impressa. Mas, que alguns têm eletrônica, mas eu quero que você abra sua Bíblia no índice. Então, eu acho que só quem tem Bíblia impressa que vai ter isso aí para você. Você vai ter essa facilidade de entender. Abra aí no índice, você vai ver aí, no índice está assim, Antigo Testamento e Novo Testamento. Para quem não sabe, você não se assuste, que porventura pode ter gente que não sabe mesmo, o Antigo Testamento é todo o contexto da história antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento é a partir do nascimento de Jesus. Então, a Bíblia é dividida entre o antes e o depois de Jesus. Antigo Testamento, antes de Jesus. E Novo Testamento, a partir do nascimento dele. Mas nós vamos para o Antigo Testamento hoje. Domingo que vem, nós vamos fazer uma cronologia do Novo Testamento. E eu vou introduzir com um período interbíblico, porque é um período que muita gente desconhece, e a gente vai tentar trazer um resumo do período interbíblico junto com o Novo Testamento. Então, vamos lá. Olhe para esse índice aí, o sumário, né, do Antigo Testamento. Algumas pessoas, eu já tive aluno que perguntou para mim assim, por que o Antigo Testamento, a Bíblia, ela não é colocada, os livros não foram colocados em ordem cronológica? É porque a organização foi feita por estilo literário. Então, esses livros, eles não estão na ordem cronológica, embora a maioria esteja. Mas alguns não estão. Então, o estilo literário, são 3 estilos literários que a gente tem aqui na Bíblia. O primeiro, que vai de Gênesis até Esther, é o narrativas. Esse é o estilo literário desse contexto aqui. Narrativas, de Gênesis a Esther. De Jó a Cantares, Cântico dos Cânticos, é poesia e sabedoria, né? O estilo literário de sabedoria. E de Isaías a Malaquias é um estilo literário de profecia, é profecia aqui. Então, temos narrativas, sabedoria e profecias. Então, é assim que está classificado, dividido, na realidade. A Bíblia foi organizada por estilo literário. Mas a classificação são 4. Então, você pode colocar aí, se você tiver uma caneta e quiser marcar, de Gênesis até Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são chamados livros da lei, foram escritos por Moisés. Então, de Gênesis a Deuteronômio. Agora, de Josué a Esther, são chamados históricos, aí conta a história de Israel. E dentro desses históricos, é que aconteceram as poesias e as profecias. Então, os profetas estão inseridos dentro desses livros históricos. No nosso curso de História e Geografia Bíblica, a gente coloca tudo isso em ordem cronológica. Mas por isso que a gente gasta muito tempo. Vou dar só um exemplo para vocês. Está vendo o livro aí, os livros de 1º Reis, 2º Reis e Crônicas? Esses livros contam a história dos reis de Israel e de Judá, quando o reino foi dividido, e os profetas que viveram durante este tempo, como, por exemplo, foram Isaías, Jeremias, Oséias, Joel. Para vocês terem uma ideia, o profeta mais antigo foi Joel, segundo a classificação lá, segundo os historiadores, né, os teólogos. Joel, Oséias foram um dos mais antigos, os primeiros profetas que surgiram aqui. Depois veio Isaías e Miqueias, eles viveram ainda, eles profetizaram por volta do ano 800 a.C., 700 anos antes de Cristo. E eles profetizaram, alguns profetizaram para o Reino do Norte, outros para o Reino do Sul. E você vê aí que no índice está Isaías e Jeremias. Jeremias viveu 120 anos depois de Isaías. Jeremias já profetizou quando a Babilônia veio, na época, por volta de 600 antes de Cristo. Ou seja, quando a gente faz uma leitura corrida, a gente não consegue fazer esse paralelo e esse entendimento. Mas quando você fizer o curso de História e Geografia Bíblica com a tia Ana, você vai ter todos esses livros misturados e colocados na ordem cronológica, tá bom? Eu já tenho alguns alunos aqui que já fizeram, e
a outros que terão oportunidade. Lá, nós teremos um momento em que nós vamos fazer isso. Então, isso aqui é só um aquecimento para vocês, e nós vamos agora para o nosso período, a nossa cronologia. Vejam só, eu vou colocar para vocês aqui o que nós vamos estudar hoje. Nós dividimos a cronologia. Lá no Nova Unção, nós fizemos uma viagem no Antigo Testamento em 5 minutos. E fizemos um mapa mental a partir de 3 personagens. Hoje nós vamos fazer a partir de 4 personagens para facilitar a caminhada aqui. Então, Adão, há 4.000 anos antes de Cristo, está o relato em Gênesis de 3 a 11. Abraão, 2.000 anos antes de Cristo. O relato Gênesis 12 a 50, vocês reparem que 2 personagens estão só no livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis realmente é a base de toda a Bíblia. Se você tirar o livro de Gênesis, você não vai entender a mensagem de salvação. A gente não entende o propósito, a gente não consegue entender muita coisa, porque Gênesis apresenta Deus, quem é Ele, nos apresenta quem nós somos, apresenta o que aconteceu conosco, a necessidade de salvação, e apresenta que nós precisamos de um Salvador, e Deus está providenciando esse Salvador. A mensagem nossa de redenção começa em Gênesis. Então, é fundamental a gente saber disso. E lembrando aqui a vocês, por isso que é difícil para a gente fazer em pouco tempo, mas só lembrando a vocês, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Moisés viveu 1.400 anos de Cristo. Ele escreveu para aquelas pessoas que saíram do Egito. Pessoas que estavam acostumadas há 400 anos com toda a cultura egípcia. Uma cultura pagã, uma cultura que tinha na natureza, tudo que tinha na natureza era divinizado. Era deuses para todos os lados. E aí ele pega e escreve o Pentateuco, e ele já começa, ele volta atrás na criação para apresentar Deus, o único Deus verdadeiro, para eles. Então, Deus, o único Deus, é o Deus que criou os céus e a terra. E ele não se faz representar por nada, nem pelo boi, nem pela rã, por nada. Cada animal daquele que foi desafiado ali nas pragas, era um confronto aos deuses egípcios e uma manifestação do poder de Deus para Israel, conhecer e saber que Deus verdadeiro só tem um. Então, Gênesis foi escrito por Moisés para aquelas pessoas. Então, isso faz a gente entender por que a narrativa é daquele jeito. Então, Moisés, 1.400 antes de Cristo, aí nós temos, nós dividimos aqui esse período da história, Êxodo até Ruth, aí é a história de Israel mesmo, e da conquista, e depois até a conquista da terra. Depois nós vamos para Davi, 1.000 anos antes de Cristo, que nós vamos estudar a partir do livro de Samuel até Esther, que aí já é a história da monarquia em Israel, tá certo? Quando ela surgiu a monarquia. Vamos agora nos situar na história bíblica. Então, eu sempre gosto de colocar o mapa mundi. Domingo passado mesmo, nós falamos para as crianças sobre Moisés, quando libertou o povo do Egito. Aí eu peguei, a partir do mapa mundi, e mostrei para eles onde era a região lá, onde aconteceu o êxodo, né? Não é, Mateus? Mateus está ali confirmando. Ele está lembrando. Os meninos lembram de geografia, é bom que eles estão estudando isso. Então, vocês estão vendo o mapa mundi, agora eu vou circular onde está a terra de Israel. Vocês conseguiram ver aí, porque é longe, né? Um círculozinho preto. Então, aquela ali é a região onde Deus estabeleceu ali a história da nossa redenção. E aí, ampliando a imagem, né? Nós temos aí o mundo bíblico. Este é o mundo bíblico, a terra onde tudo começou. E todas as civilizações do mundo antigo surgiram aí, nesse espaço onde tem esse meio círculo aí. Aí nós temos, só para vocês se situarem também na história, os grandes impérios do mundo antigo que correspondem ao Antigo Testamento. Então, eu parei aí na Pérsia, primeiro Egito, depois a Síria, Babilônia e Pérsia, nessa ordem. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com o contexto do Antigo Testamento. Toda a história está envolvida nesses impérios aí. E nós temos bem aí, nessa faixa de terra aí, Canaã, que depois se tornou Israel. Por que Canaã? Por causa dos cananeus. Quando vocês estiverem lendo lá, terra dos girgaceus, dos heveus, jebuseus, aqueles palavrões lá, são todos cananeus, descendentes de Cã.
e de Canaã, filho de Cã. Então, todos cananeus, por isso que eram tribos divididas e distribuídas naquela terra. Quando Israel entra lá, deixa de ser um espaço espalhado, sem um governo central, e passa a ter uma nação, de fato, ali, a nação de Israel. Por isso que eu coloquei os dois nomes. Agora, vejam só, sempre me perguntam por que Deus escolheu aquela faixa de terra para ser a história da nossa redenção. Com tanto lugar para ele escolher, poderia escolher o Brasil, né, poderia escolher outros lugares, mas Deus escolheu esse pedaço de terra. Nós vamos ver agora por quê. No mundo antigo, tinha os 3 continentes que correspondiam à vida, às civilizações, a tudo o que aconteceu estavam ligados a esses 3 continentes. Aí vocês conseguem ver aí, do lado leste, né, aliás, oeste, o mar Mediterrâneo, né, do nosso lado esquerdo. No lado direito, está vendo ali o deserto da Arábia. Naquele tempo, para quem pudesse vir da Ásia para a Europa, ou para a África, da Ásia e Europa para a África, ou vice-versa, eles tinham que passar por dentro de Canaã. Hoje, tem várias estradas cortando o deserto, mas nos tempos bíblicos não havia. Ninguém andava por ali, pelo deserto, porque morreria. A viagem de Abraão foi daqui, de Ur, ele subiu até Arã, e de Arã foi para Canaã, por causa das cidades que cresciam em torno dos rios. Então, não tinha como atravessar o deserto e vir de mar da Europa para a África pelo mar. Não existiam tantas embarcações assim que todo mundo pudesse viajar. Hoje a gente viaja de avião, ali tem muitos carros, estradas que cruzam ali. Mas nos tempos bíblicos, não. Então, o que acontecia? Todos os viajantes tinham que passar por dentro de Canaã. Quem vinha da Ásia, da Europa e para a África, ou vice-versa, tinha que passar por aqui. Aqui tem uma estrada antiga chamada Via Maris, que ela é citada na Bíblia. Essa estrada, ela cortava toda Canaã e todo mundo passava por lá. Os exércitos, as caravanas comerciais, os viajantes. Vocês lembram quando José foi vendido? José foi vendido por uma caravana de ismaelitas que vinham da Ásia, da Babilônia, provavelmente, aqui da Assíria. E eles entraram aqui, passaram na cidade de Dotã, venderam José e estavam indo para o Egito. Era o caminho ali. Agora, vocês imaginam, esse centro da terra, esse centro ali dos continentes, que ligava o mundo, serviu de palco para o evangelho se espalhar por todo o mundo da época. Quando chegou no Império Romano, aí sim, as estradas já estavam interligadas, e aí Paulo viajava, os discípulos, os crentes, os que se convertiam. Então, dali, o evangelho se espalhou para todos os lados. Mas uma coisa interessante que aconteceu, que fez com que a nação de Israel se tornasse uma nação poderosa e rica no tempo de Davi, é porque Davi foi muito inteligente, ele e Salomão, eles fecharam as fronteiras norte e sul e começaram a cobrar impostos de quem entrava. No tempo de Jesus, tinha uma alfândega em Cafarnaum, que era exatamente o lugar que entrava quem vinha da Ásia ou da Europa, e Mateus era um cobrador de impostos. Aí, quando você vê Jesus chamando Mateus, ele estava lá na coletoria. Ali, ele cobrava impostos não só dos judeus, mas como impostos de viajantes. Todo mundo que entrava, pagava para entrar no país. Então, era uma forma até de enriquecer a nação. Tá certo? Então, vamos para continuar aqui, Agora nós vamos para uma linha do tempo. Reparem aí, só para vocês também se situarem na história. Nós colocamos lá, olha, 4.000 anos antes de Cristo, data aproximada, tá certo? Hoje, por exemplo, em Israel, gente, eles comemoram 2 anos. O Ano Novo é comemorado, são 2 datas. Uma é o Ano Novo Civil, que é 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Então, o calendário em Israel, por exemplo, o calendário judaico, não é como o nosso cristão, 2.000 anos. Lá eles não estão em 2022. Lá eles estão em 5.878. Hoje é a data deles lá, porque é a data da criação do mundo. Então, é uma data aproximada, né? Se fosse aproximar mesmo, a gente ia colocar 6.020, né? 6.022. Mas, na realidade, a gente só aproxima para a gente entender. 4.000 anos na criação, 2.600 anos aproximadamente foi o dilúvio, 2.000 anos antes de Cristo, a chamada de Abraão, 1.400 Moisés, que tira o povo lá do Egito,
Davi que estabelece a nação, e termina o Antigo Testamento com Malaquias, 400 anos antes de começar o Novo Testamento. O último profeta, a última voz profética, encerra com Malaquias. Aí vem Jesus, e aí nasce todo um contexto do Novo Testamento. E esse período do Novo Testamento compreende apenas 100 anos, e termina e encerra com João, na sua carta, no seu livro de Apocalipse, por volta do ano 100. Então, vamos, como nós dividimos em 4 partes, vamos correndo para essa parte aqui. Abraão, 4 anos antes de Cristo. Nós sabemos, queridos, que quando Deus criou o mundo, e Ele criou o homem e colocou lá, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Havia harmonia, havia comunicação, presença de Deus, estavam unidos, estavam juntos, tudo era perfeito. E nós sabemos, nós não vamos ficar muito tempo aqui, porque isso aqui é algo que todo mundo já sabe. Então, havia aquela harmonia, plano de Deus, o homem refletia a glória de Deus, o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas com a queda, o pecado entrou, afastou-se de Deus e entrou a morte. E é interessante, queridos, que Deus imediatamente já providencia a nossa redenção. Imediatamente Ele vem com o nosso resgate. Quando Ele fala lá em Gênesis 3,15, o Luciano citou aqui, que Deus falou para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o descendente dela, o descendente e a sua descendência. Havia uma descendência maligna na terra, e o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Isso ali já é um anúncio do Evangelho. E outra coisa interessante é que a nudez, a vergonha, o pecado, o sentimento de culpa, eles se esconderam de Deus, e um animal teve que ser morto para que a pele fosse cobrir a vergonha do casal. Ali também já é um anúncio do Evangelho. Em Gênesis 3:21, a salvação, ela vem mediante a morte alheia. Então, ali já era um sinal de que alguém iria morrer no nosso lugar, porque o pecado entrou para todos nós. Só que a iniquidade se multiplicou. A gente tem isso aí, a gente tece mais detalhes nisso quando a gente está estudando, porque realmente é um período, esse momento é a base para entendermos o resto. Mas a iniquidade, essa geração maligna, rebelde, que se rebelou contra Deus, ela cresceu e ela conseguiu contaminar aquela geração que adorava a Deus, que tinha temor de Deus. Mas a iniquidade era tanta que quando chegou lá em Gênesis 6, veio o dilúvio, como a gente sabe, a disseminação da iniquidade. E Deus começou tudo de novo. E ali, com a relação de Babel, que a gente tem o nome de Babel, ali, gente, era a maldade unificada rebelando-se contra Deus. Nós vamos ser como Deus. Que eles queriam ter o poder e a glória que é devida somente a Deus. E Deus confundiu as línguas e eles assim foram distribuídos entre os povos. Então, a gente vê isso lá em Gênesis 10 até Gênesis 11, essa distribuição dos povos. E aí, Gênesis é dividido em 2 partes, até o capítulo 11. A partir do capítulo 12, a história muda completamente. De uma história universal, vamos para a história de um homem, Abraão. Deus chama Abraão para fazer parte agora de um novo projeto. Aliás, o mesmo projeto, mas de uma nova etapa. Agora, Deus chama Abraão. Abraão, a gente divide Gênesis de 12 até 50, a gente divide em 4 personagens. Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão foi o homem que Deus separou para começar a história de Israel. Ou seja, Deus iria estabelecer na terra um povo que fosse chamado povo de Deus, um povo que fosse distinto de todos os povos da terra, de todas as nações da terra. Por quê? Porque seria um povo que seguiria aqueles ensinamentos, os mandamentos que Deus estabeleceria para eles. Ou seja, há um padrão aqui que Deus vai estabelecer. E esse povo seria como se fosse um sacerdote sobre a terra. Um povo que iria levar a mensagem da salvação, e Deus estava preparando esse povo a partir de Abraão. De Abraão nós vamos trazer um filho, e desse filho iria vir uma família, e dessa família se tornaria uma nação. Então, com Abraão, um novo começo. Aí Deus faz uma aliança com ele. Uma aliança, e é lindo aquilo ali, a gente conhece, quando Deus fala assim,
lá em Gênesis 12, 3, que ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, por causa de Abraão nós estamos aqui. Porque pela fé de Abraão nós estamos aqui. Isso eu falo para as crianças, sabe? Quando a gente está dando aula, né, Mateus? A gente fala assim, o que tem a ver com Abraão, o que tem a ver com Moisés? Olha, se Moisés não tivesse obedecido a Deus, se Moisés não tivesse obedecido a Deus, a gente não estaria aqui não. Porque ele obedeceu e o povo atravessou e o povo foi para a terra e eles se estabeleceram lá em Israel e nasceu a nação de Israel, na qual veio Jesus. Então, com Abraão veio um novo começo. Isaac foi a confirmação dessa aliança. E Jacó vieram os seus 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Então, Abraão, filho dele, Isaac, neto de Abraão, Jacó. Tá certo? E Jacó, depois, o nome dele foi mudado para Israel, príncipe de Deus. E eles deram origem às 12 tribos de Israel. José, o que tem a ver a história de José com a redenção? Praticamente nada. José não era da tribo de Judá, porque ele era José. Então, Jesus veio da tribo de Judá. Ele não era da tribo de Levi, sacerdote ou levita, não era. José é uma história paralela que faz um elo entre o Gênesis e Êxodo. Porque se você tira a história de José da Bíblia, quando você entrar em Êxodo, você não entende. O que tem a ver esse povo aqui no Egito? É porque houve uma história, a história de José. Então, José traz essa ligação, forma uma ponte para a gente sair do Gênesis e ir para o Êxodo e dar continuidade à história. Além de vários ensinos e simbologias que a gente vê na história de José sobre Jesus. Agora, uma curiosidade aqui para vocês. Abraão, depois que Sara morreu, aliás, depois Sara morreu não, é outra coisa. Abraão teve um filho com Agar, a serva dela, que era Ismael. Ismael deu origem aos árabes. E Isaac, que foi o filho da promessa, deu origem aos judeus, a Israel, né, os israelitas. Então, quando o anjo falou para Agar, ele disse assim, que ele seria um príncipe, também um filho dela, Ismael. Ele seria abençoado, porque era filho de Abraão. Deus prometeu abençoar o filho de Abraão. E ele dele sairiam 11 príncipes. E eles viveriam fronteiro aos seus irmãos e seriam hostis aos seus irmãos. Isso está lá em Gênesis. Aí, olha só, hoje são esses os países árabes e Israel, o descendente de Isaac, sozinho ali no meio de todos os povos árabes descendentes de Ismael. A profecia daquele anjo para Agar se cumpriu. Se cumpre hoje. Porque a gente vê, quem acompanha a história e os noticiários, vê que existem todos os países árabes em torno de Israel, hostil a Israel. Você viverá fronteira a seus irmãos, com hostilidades a eles. Então, eles lá, depois que encerramos essa passagem de Gênesis e vamos para a história do Êxodo, nós vemos ali que eles foram para, a família de Jacó foi para o Egito. Lá eles ficaram 430 anos. E depois Deus libertou o povo do Egito. Abra sua Bíblia em Gênesis 38, 1. Aí, somente o versículo 1. 38, 1. Vou ler aqui na versão transformadora. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Versículo 2, ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Veja bem, Deus tinha um plano, e o plano era dessa família junta, a família ficar uns com os outros. Não era para se misturar com os povos pagãos. Abraão entendeu isso, Isaac entendeu isso. Jacó já foi diferente, ele não passou isso direito para os filhos dele. A gente vai vendo a história de Jacó e dos filhos, é uma bagunça dentro de casa. Mas um dos filhos de Jacó, Judá, o que ele fez? Gente, a gente vai lendo o Gênesis, e você vai vendo essa narrativa até o capítulo 37. No capítulo 37 começa a história de José. De repente, a história é interrompida e vem esse episódio de Judá aqui com Tamar, que nasce Pérez, para dar a origem lá a Jesus, a genealogia. E depois do capítulo 38, no 39, já volta a história de José. Então, é uma história no meio da história.
Mas isso aqui me chama a atenção, por quê? Porque não eram para eles se afastarem. Na Bíblia, na atualizada, diz assim, Judá apartando-se dos seus irmãos. Irmãos, isso aqui para mim traz uma mensagem muito forte para nós, em relação a gente ser do Senhor, separado para Deus e crente. Ou seja, nós temos uma família, a família de Deus. Nós somos crentes, nós temos um estilo de vida, nós temos orientações, princípios e valores nos quais nós vivemos, sobre os quais nós vivemos. Então, não se afaste, não. Aqui está ensinando sobre o jugo desigual. Apartando-se dos seus irmãos, casou com uma mulher cananita. E aí, a coisa desandou. O projeto de Deus, ele só é concretizado quando você obedece. Então, você quer ser bênção, você quer ter bênção na sua vida, obedeça. E aqui ele simplesmente desobedeceu, ele se afastou, apartando-se dos seus irmãos, não a parte da igreja. Principalmente vocês jovens, adolescentes, não a parte da igreja, não faça alianças com aqueles que não comungam da mesma fé que você. Porque eu digo uma coisa, amizades podem destruir sua vida. Podem te afastar de Deus, podem destruir sua vida. Então, o que aconteceu? Eles estavam lá em Canaã, Judá era um deles, aqui foi um sinal, se afasta, casa com a mulher cananeia. Ou seja, os filhos de Jacó, que deveriam ficar unidos ali e formar essa nação, e o que eles fizeram? Eles começaram a se misturar com os cananeus. Então, eu vejo que a história, Deus move a história para fazer cumprir o propósito dele. Essa família precisa ficar isolada. Essa família não pode ficar aqui, eles vão continuar se misturando aqui, vai dar errado. De novo vai dar errado. Então, o que ele faz? Leva para o Egito, acontece aquela fome. Porque, gente, a gente vê a história e tem a história humana. Os acontecimentos, os fatos. Houve uma fome, mas quem é que controla a história? Quem é que tem o controle de tudo? Houve uma fome e nessa fome a gente sabe da história. José interpretou o sonho do faraó. Acabou a família toda indo para lá, sendo alimentada. Por causa de José ser um homem temente a Deus, a vida foi preservada. Mas ele fala isso para os seus irmãos. Ele fala assim, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem, para que a vida fosse preservada. Então, José foi um instrumento nas mãos de Deus para continuar esse plano de redenção, porque Israel ficou lá no Egito, e lá, como eles eram criadores de gado, e o judeu, ele criava gado e depois fazia um churrasco dele, mas o povo do Egito era um deus do bezerro, do boi. Então, eles eram uma abominação para os egípcios. Então, o que eles tiveram que fazer? Viver isolados. E assim foi. E ali eles nasceram uma nação. Eles cresceram, 430 anos depois, virou um povo enorme, uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Aí Deus tira o povo de lá e aí organiza a nação agora, como nação de Israel. Então, eu sempre falo para os alunos o seguinte, gente, pense num bando de escravos recém-libertos. Então, eram ex-escravos. Quem que vocês pensam que Deus tirou de lá, do Egito? Só os bonzinhos? Não, ele tirou todos. Ali no meio tinha bandido, estuprador, tinha ladrões, tinha todo tipo de gente. Não eram pessoas certinhas. Mas essa é uma parte que eu acho linda da história. Em Êxodo 19, Deus chega para o povo, leva o povo para o Sinai e fala assim, vejam como eu tirei vocês como asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, se vocês obedecerem, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Essa é a salvação, queridos. Deus não salva os bonzinhos, Deus salva a todos. Não importa como você esteja, não importa a vida que a pessoa esteja vivendo, porque Deus não está escolhendo quem está certinho para salvar. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não sou bom nisso. Ninguém é bom. Mas Deus nos tira e nos dá uma oportunidade de ter uma nova vida. Ele tira o povo de Israel e fala assim, agora eu vou te dar uma nova vida. Aí ele coloca as leis, porque a lei, gente, não salva, mas a lei apontava para o pecado. A lei dizia, eu sou pecador. Por quê? Porque havia um contexto, a gente tem que viajar no tempo e conhecer o contexto da época. Havia um contexto em que o pecado não está parecido com hoje, é relativo. Ninguém sabia determinar ou descrever o que era pecado. Lembra lá de Lameque com as 2 mulheres dele? Matei um homem porque me pisou. Simples assim. E daí? Aí, quando Deus estabelece a lei, Ele está pondo um freio.
E estabelecendo um mínimo de justiça, para quê? Para que esse povo pudesse depois entender mais. É a revelação progressiva. Então, para eles só podem entender isso. Então é o seguinte, eu tenho que pôr um freio. É igual criança que quer pôr o dedinho na tomada e ele não entende porque não pode. Aí a mãe tem que ir lá dar um tapinha. Aí ela pega e quer porque aquilo é um brinquedinho lindo e a mamãe não deixa ela brincar. Quando ela cresce, ela entende que aquilo ali poderia matá-la. Mas o povo de Israel não entendia. Por quê? Porque eles estavam acostumados ao mundo pagão de culturas perversas. Em Canaã, para vocês terem ideia, a adoração a Baal era feita com sacrifícios humanos. Moloque só aceitava sacrifícios de crianças. Eles colocavam crianças vivas dentro da barriga de Moloque com fogo, ateavam fogo, enquanto os homens tocavam tambores altíssimos para não ouvir os gritos das crianças enquanto morriam queimadas. Então, quando Deus fala assim, elimine o mal no meio de vós, não se associem com esse povo, porque eles vão queimar seus filhos, e vocês também vocês vão fazer aliança com eles, vai ser armadilha para vocês. E a gente sabe que foi tudo que aconteceu. Que teve reis de Israel que ofereceram seus filhos a Moloque. Então, Deus estabelece uma lei para quê? Para colocar um povo distinto na terra, para ser o canal de salvação, para trazer o Messias lá na frente. E quando ele coloca o tabernáculo, ele manda levantar o tabernáculo, a gente tem mais tempo depois para falar sobre isso. O tabernáculo era a possibilidade de Deus vir habitar no meio de nós. Era apenas uma referência. Deus falou assim, vocês vão construir o tabernáculo, uma vez por ano ele vinha para falar com o sumo sacerdote. Então, era para possibilitar a habitação de Deus no meio de um povo pecador. E o sacerdócio era para ser o mediador. Os sacrifícios era para possibilitar a aproximação desse homem pecador a um Deus santo. Então, o sacrifício apontava já para Jesus. Você só se aproxima do Deus Santo mediante a morte alheia. Então, um animalzinho te substituía. Aí, o ofertante, o pecador, ia lá, levava o animal, punha a mão sobre o animal, simbolicamente, como se ele estivesse passando para o animal o seu pecado, e o animal era morto no seu lugar. Agora, vocês reparem, gente, durante 1.400 anos isso foi feito, para que o povo entendesse, quando Jesus viesse, que tudo isso foi uma preparação para ficar na memória de que algo grandioso viria a acontecer. E esse algo grandioso que viria a acontecer seria de uma vez para sempre, que foi a morte de Jesus. Aí, essa instituição que Deus colocou ali, lei, tabernáculo, sacerdócio, sacrifício e festa, foi tudo lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai a nação foi organizada. Durante um ano eles ficaram ali. E lá eles foram organizados e Deus estabeleceu as festas. Gente, quando a gente está dando aula, essa é uma das partes que eu mais gosto. Festa. Festa. E Deus estabeleceu tanta festa que tinha, não sei se vocês sabem, em Levítico 23, lá já começa dizendo assim, essas são as festas fixas do Senhor, ou seja, a festa é dele. Começa por aí, ninguém faz festa para si mesmo. O crente não faz festa para agradar homens. O crente faz festa para Deus, tudo é para Ele. Então, por isso, ontem, aqui no começo aqui do nosso 24 horas de oração, eu fiquei muito feliz aqui, porque todas as músicas eram de adoração ao Cordeiro. Não tinha música aqui falando, ai, Senhor, vem para mim, Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso. Não era nada para mim, era tudo para o Cordeiro. Então, como você adorar o Cordeiro, você adorar aquele que te salvou, aquele que mudou a história da humanidade e o seu coração não pegar fogo. Então, Deus estabeleceu as festas. Agora, qual era a finalidade das festas? Esse povo que adora esse Deus permaneceu unido em adoração ao Deus. Por isso a igreja. E a primeira festa que Deus estabeleceu foi o sábado. Ou seja, todo sábado tinha reunião solene. Todo sábado tem que estar todo mundo junto. Só que, além de todo sábado, tinha várias festas. Várias festas. E eu quero destacar algumas aqui por causa da data de hoje. Tá? Mas tem várias festas e essas festas tinham seus significados. Mas olha que coisa interessante, gente. Isso 1.400 anos antes de Cristo, já apontando para Jesus. Agora nós vamos para a festa da Páscoa. Aí eu falei que no calendário, né, eu falei que em Israel eles comemoram 2 anos, né, 2 dias de ano novo. O ano novo civil, que é aquele começo do mundo, que é em setembro. E o ano novo religioso, que é a Páscoa, que é a libertação do Egito.
Foi quando Deus instituiu a Páscoa lá que foi a 10ª praga. Então, veja só. Aí ele fala, Deus determinou todos os anos, no primeiro mês da saída do Egito, no 10º dia, o cordeiro vai ser separado. Então, pega o cordeirinho e separa. E ele já fica ali sendo alimentado, fica ali num cercadinho, esperando o dia, né, de morrer. Aí, no 14º dia, que é a sexta-feira, agora, gente, a sexta-feira, até hoje, o calendário lá também, os horários lá em Israel, eles começam às 18 horas. Então, 18 horas da quinta-feira para nós, que foi aquela Páscoa que Jesus ceou com seus discípulos, que era quinta-feira à noite. Então, por quê? Porque às 18 horas já é sexta lá em Israel. E o sábado começa às 18 horas da sexta e vai até às 18 horas do sábado. Então, até hoje lá é assim. Então, no 14º dia, o cordeiro era sacrificado. Agora, veja, no sábado, que era o 15º dia, começa outra festa, a festa dos pães asmos, para lembrar o quê? A escravidão do Egito. Para lembrar que foi amargo aquele tempo ali. Então, eram os pães sem fermentos. Era como se fosse assim, a retirada do pecado. O fermento tem esse símbolo, né, do pecado. Então, era o sábado, é aquele sábado do silêncio. É aquele sábado em que Jesus estava entrando lá no inferno e tomando de Satanás a chave da morte. Então, era aí, no sábado seguinte à Páscoa, aí começava, e essa festa durava 7 dias. No 16º dia, que é o domingo, que é hoje, tinha uma outra festa, a festa das primícias. O que vem a ser a festa das primícias? Eram os primeiros feixes da colheita, da produção da terra. Então, isso é para mostrar, é uma gratidão, um oferecimento de gratidão a Deus pela colheita abundante que eles estão vendo ali pela frente. Então, é uma fartura, é uma gratidão a Deus. Então, eles estão, assim, sendo gratos a Deus, por Deus ser o Deus providor, né? Que traz a provisão do alimento para eles. Então, mas olha que interessante. No 10º dia, quando o cordeiro é separado, Jesus entra no templo. Sabe aquela entrada triunfal de Jesus? Foi no 10º dia. O cordeiro está sendo preparado. Ele está sendo separado. E ele vai ao templo. E ele passa a semana toda indo ao templo, todos os dias. No 14º, Jesus morreu. No 15º, que é o sábado, o pecado foi retirado. E no dia da primícia, a oferta. Jesus, a primeira oferta de bênção da igreja para Deus. Por isso que Paulo fala que ele é a primícia dos que dormem. Jesus ressuscitou na festa das primícias. Ele foi o primeiro feixe da igreja oferecido a Deus. Isso é simplesmente extraordinário. Agora, eles fizeram isso, praticaram isso durante 1.400 anos. E quando Jesus veio, eles não entenderam isso. Agora veja, só o Espírito Santo para revelar e fazer a gente entender. Aí, 50 dias depois das primícias, da festa das primícias, vem a festa de Pentecostes. E o que vem a ser a festa de Pentecostes? Uma nova oferta. Ou seja, está no meio da colheita, e lá em Israel, as primícias era a cevada, e aqui era o trigo. Então, 50 dias depois da Páscoa, ainda estão colhendo os alimentos. E aí eles oferecem uma nova oferta para Deus. E o que aconteceu nesse dia? Os discípulos. A igreja nasceu. É mais uma oferta. Eles foram os primeiros frutos de toda a igreja. É algo assim espetacular. Agora, vejam só, gente. Pentecostes não é Espírito Santo, como a gente fala. Pentecostes é uma festa e ela é comemorada até hoje. E ela dura também uma semana. Infelizmente, lá em Israel, Pentecostes é como um carnaval para nós aqui. É isso que se transformou a festa de Pentecostes lá. Acontece que nesse dia dessa festa, o Espírito Santo veio sobre os cristãos ali. Então, Pentecostes não é descida do Espírito Santo. A gente associa porque era no dia da festa de Pentecostes. Ok? 40 dias após a saída do Egito... 40 anos, perdão. Após a saída do Egito,
a terra de Canaã foi conquistada. Então, aqui a gente já resumiu bastante a história. Então, Moisés tirou o povo dali, eles andaram 40 anos ali, rodando em círculo ali no deserto, e depois foram e conquistaram a terra com Josué. Ao conquistar a terra, aconteceu algo também fantástico aí na geografia, vou mostrar para vocês, porque nós vamos entrar agora na monarquia. Durante 350 anos foi o período dos juízes. A terra foi governada sem uma liderança central. Então, eram juízes que apareciam aqui e ali. Mas tem um texto em Juízes que fala assim, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe dava na cabeça. Então, foi o período que a gente chama de período de anarquia, afastamento completo de Deus. Por isso que veio a necessidade de vir a monarquia. Agora, uma observação de geografia para vocês aqui. Vocês estão vendo, olha, vocês conseguem ver Egito e Hititas? O Egito era a potência mundial que dominava o mundo naquele tempo, certo? Aí acontece que, olha que coisa linda, extraordinária que Deus fez. Quando o povo saiu do Egito, vejam só, o Egito era o império que dominava o mundo. A riqueza do Egito é algo extraordinário. E tem coisas que refletem até hoje, legados daquela época do Egito que nós desfrutamos até hoje. Né? Na medicina, por exemplo, na arquitetura. Mas o que acontece? Vocês lembram, durante as pragas, o que aconteceu no Egito? O Egito foi completamente destruído. Teve uma praga lá, se não me engano, a 8ª praga, que os conselheiros do faraó disseram para o faraó o seguinte, deixa esse povo ir, será que você não percebe que o Egito está arruinado? Gente, aquelas pragas lá destruíram os animais, a chuva de granizo, aqueles piolhos nos animais, nas plantas, destruiu tudo. E para completar, o que aconteceu? Quando o povo sai finalmente, o faraó sai com todo o seu exército atrás do povo de Israel. E aí o que aconteceu com todo o exército do faraó? Morreu, isso mesmo, Mateus, morreram todos dentro do Mar Vermelho lá na hora, né? Então, eles morreram todos. Aí, o que aconteceu com eles? O Egito ficou fraco. Gente, esses acontecimentos, a gente consegue datar a época do Êxodo também por isso. Por quê? Porque o rei, o faraó, que estava no Egito, que fez isso, ele depois, tem nos anais da história, se não me engano, foi Tutmoses, o filho primogênito dele não assumiu o trono, que é o filho primogênito deveria assumir, foi o mais novo. Morreu de forma inexplicada, ou seja, o primogênito no dia da praga lá, né? E outra coisa, o faraó seguinte, ele não empreendeu muitas batalhas, mas o que está acontecendo aqui quando o povo de Israel entra na nação, e toma posse da terra, passa o período de juízo e vai entrar a monarquia? Entre o Egito e os hititas, eles estavam brigando entre si para ver quem tomava o domínio mundial. Só que a Síria e a Babilônia também. E durante esse período, eles se tiraram os olhos da terra de Israel, que era cobiçadíssima até hoje. Por quê? Porque era o corredor de passagem que ligava os continentes. Então, eles, por um tempo na história, eles pararam de olhar para a terra de Canaã para poder ver se conseguia se erguer como potência para dominar o mundo. Nessas brigas entre a Síria, Babilônia, Egito e Hititas, Israel fica sozinho lá, livre para se estabelecer. Aí entra a monarquia com Davi, com Saul, Davi e Salomão. Então, a gente vê o reinado de Davi, houve um período de 120 anos chamado Reino Unido, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Depois de Salomão, o reino foi dividido, e ele foi dividido ficaram 10 tribos ao norte com Israel, e essas 10 tribos se chamaram Israel, Reino de Israel. Ela durou 200 anos e foi levada para o cativeiro babilônico em 722. Por que cativeiro? Porque abandonaram a Deus. Foi nesse período aqui que os profetas surgiram. E os profetas vieram falar, olha, o juiz de Deus vai pesar a mão sobre vocês, Deus vai pesar a mão, vai chegar aqui o juiz de Deus. Obedeçam, se arrependam, voltam-se para Deus. Mas sabe o que acontece, queridos? A gente vai lendo lá a história, eles adoravam os ídolos, Baal, Moloque, adoravam todos os deuses cananeus,
associados a Deus. Eles não estavam negando a Deus, mas eles misturavam. Sabe o que é você pegar e falar assim, eu adoro a Deus, eu creio em Deus, mas eu também creio no fulano, eu creio no ciclano, por isso que eu tenho ali uma imagem do fulano, do ciclano, para rezar para eles. Era assim que eles faziam. Eles atribuíam a Deus como sendo o maioral de todos os deuses, mas estavam adorando os outros deuses cananeus também. Então o profeta chegava e falava, não é assim, e eles não aceitavam. Então Deus veio, pesou a mão, e eles foram levados para a Síria. O reino de Judá durou 300 anos, 100 anos, 120 mais ou menos, anos a mais do que o reino do norte. E foi levado para a Babilônia. Quanto ao reino do norte, foram espalhados pelo mundo. Alguns voltaram quando os da Babilônia voltaram. Mas Israel só voltou, o povo de Israel, essas 10 tribos espalhadas pelo mundo, eles só voltaram mesmo de uma forma mais intensa, recentemente, com a formação de Israel em maio de 1948. É algo assim extraordinário também. Profecias dizem, tem profecia, se não me engano, Isaías, que fala, pode uma nação nascer num só dia? Pois antes que a mulher viesse dar à luz, antes que viesse as dores de parto, Israel nasceu. Em maio, 14 de maio de 1948, a ONU declarou organizado o Estado de Israel. Os judeus do mundo inteiro vieram. Os judeus que tinham sido espalhados lá, aquelas 10 tribos, lá naquela época, 700 anos antes de Cristo. A maioria deles. Que agora já foram os filhos, né, os descendentes. E o reino do sul foram levados para a Babilônia, 70 anos depois, 50 mil pessoas voltaram e começaram tudo de novo. Judá foi preservada. Por que Judá foi preservada? Porque o leão da tribo de Judá, o Messias, viria. A nação precisava ser preservada. Então ela volta. Agora ela volta e encontra um país desolado pela guerra, destruído, acabado, para começar tudo de novo. E ali, eles, durante o cativeiro, eles não puderam fazer o sacrifício, porque sacrifício era só no templo. Mas eles podiam adorar. Então, enquanto eles se voltaram muito para a palavra de Deus. Aí sim eles deram ouvidos aos profetas. Por quê? Eles ficaram impressionados que as profecias realmente se cumpriram. Principalmente Jeremias. O que Jeremias falou para eles, e eles não deram ouvido, inclusive maltrataram do profeta, agora eles falaram assim, puxa, por causa da nossa desobediência e rebeldia, aconteceu tudo isso conosco. Então eles se voltaram para a palavra e passaram a estudar a palavra, assim, intensamente. Como estudar a palavra? De casa em casa. As células, os grupos. E esses grupos passaram a se chamar sinagogas. Foram assim que surgiram as sinagogas, no período do cativeiro. Aí, quando eles voltam, eles continuaram estudando assim, juntos. E nessa época também surgiram vários escribas voluntários para escrever cópias. Por quê? Porque o povo estava espalhado em tudo quanto é lugar do mundo. Eles precisavam ter acesso às escrituras sagradas. Aí a Bíblia foi traduzida só aí no período interbíblico, no ano 250 a.C., a Septuaginta, traduziu para o grego, e aí a Bíblia foi levada, o Antigo Testamento, para vários lugares do mundo. Em 538, voltaram do cativeiro. Em 424, foi o fim do período do Antigo Testamento, com o último profeta, Malaquias. Aí, nesse intervalo aí, da volta até Malaquias, nós temos a história de Esdras e Neemias, que foram lá trazer uma renovação, um avivamento para o povo esperar o Messias. E o que aconteceu? O povo, de fato, gerou no coração do povo e na mente a esperança do Messias. Ele um dia virá. E assim nós encerramos o Antigo Testamento. E espero poder, assim, que a gente tenha a oportunidade mais para frente de estudar isso mais profundamente. Né? Que Deus abençoe, irmãos. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o Novo Testamento, na cronologia do Novo Testamento, e vamos trazer para vocês, eu vou tentar colocar um pouquinho do período interbíblico. Por quê? Porque a gente termina o Antigo Testamento com o profeta Malaquias. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem um contexto completamente diferente. Ali no Novo Testamento, a gente vê linguagens ali como sinédrio, fariseus, saduceus, zelotes, herodianos. A gente não sabe o que é isso. Né? O próprio rei Herodes, a geografia Judéia, Galiléia, Samaria, a gente não vê isso no Antigo Testamento.
Isso aconteceu durante esse período entre o Antigo e o Novo. Vamos tentar mostrar isso para vocês, como é que surgiram, para quando você entrar no Novo Testamento, você entender toda essa linguagem aí e entender algumas coisas. Tá certo? A gente estuda e temos sempre que aprender muito, mas a gente sabe que quem revela e quem fala mesmo ao nosso coração é o Espírito Santo. Tá certo?